Meu Deus, o anime Gachakuta finalmente foi lançado. O protagonista foi condenado à morte por um crime que ele nem chegou a cometer. E depois de ser jogado num buraco cheio de entulho, jurou que ia voltar pra acabar com todos os malditos. Tudo começa com uma menininha triste porque o ursinho de pelúcia dela rasgou. A mãe dela diz que nem vale a pena costurar porque ia continuar feio do mesmo jeito. Então, era melhor comprar outro. Aí, aquela mulher vai até onde o povo tava descartando lixo e joga a pelúcia fora também. E quando ela sai de lá, alguém estranho fica observando de longe. Nesse momento, o narrador comenta que somos nós que damos fim aos objetos com tanta facilidade. Mas o pior é que fazemos isso com pessoas também. Um polícia escuta um barulho e vai investigar. E acaba se deparando com um caba fuçando no meio do lixo. O cara já arromba a porta perguntando quem estava ali e que só gente autorizada podia entrar naquela área. Mas ao ver o cara mexendo nos entulhos, já acusa dizendo que aquele é o ladrão de lixo que põe em risco a aparência da cidade. Quando o guarda aperta o botão de emergência mandando ele se render, o cara de capuz atira um monte de lixo nos dois. E o guarda fica apavorado como se estivesse levando tiro. O ladrão safado já estava escapando no meio daquela bagunça. Mas quando ia passar pelo portão, deu ruim. Ele fechou bem na hora, totalmente encurralado. O cara era tão insano que desviava de todos os tiros. Até os guardas ficaram sem acreditar com a agilidade dele. Mas como a alegria de pobre dura pouco, ele não escapou de tudo e levou um tiro no braço. Por sorte, conseguiu despistar os guardas e sumiu dali. Esse é o nosso protagonista, Rudo. E ele deixa claro que esses otários não sabem do que estão falando ao chamá-lo de ladrão. Na bolsinha dele estava exatamente aquele ursinho da garotinha. Enquanto isso, no paraíso dos ricos, o assunto era o ladrão da sucata que apareceu de novo. Enquanto falavam mal daquela galera, uma delas mandou a amiga parar porque tinha alguém de nível inferior ouvindo. Depois disso, o parceiro até saiu de fininho, né? Elas continuaram reclamando que odiavam aquelas roupas sujas e que seria ótimo se nunca mais vissem alguém daquele tipo por ali. E quando um portão se abre, vemos uma cidade completamente dividida ao meio. Do lado dos pobres, os boatos sobre o Rudo também não paravam. A galera tava com medo dos apóstolos irem perturbar por causa dele. Uma garota pergunta se ele tinha ido catar lixo de novo. Diz que já tava mais que na hora dele entender que se fosse pego, tava condenado a virar defunto. Rudo diz que sente pena quando os ricos descartam coisas que ainda servem, já que ele precisava fazer grana. Aquilo era lucro pra ele. Shiva comenta que ele realmente gostava de lixo. De repente, uns idiotas aparecem reclamando que o cheiro ali tava insuportável. E dizem que se ela continuar andando com ele, o fedor ia pegar nela também, já que ele vivia com aquelas luvas nojentas. Um imbecil pisa no que ele tinha acabado de consertar e ainda zomba dizendo que ninguém ia querer comprar aquilo. Além disso, falam que por baixo das luvas, as mãos dele eram ainda mais nojentas. Mas quando citam que o pai dele era um assassino, aí o Rudo realmente perde a paciência. Continuam dizendo que a culpa era do pai dele por matar aquela galera, e que se a garota ficasse por perto, iam achar que ela era igual a ele. Quando o Rudo encara os caras, os covardes já tremem de medo, e falam aquele papo furado de filho de peixe, peixinho é, dizendo que o olhar dele era de criminoso. Depois que os otários vão embora, o Rudo se pergunta por que tinha que ser ele. Shiva diz que eles estavam errados e que sabia que ele nunca teria coragem de tirar a vida de alguém. Ele fica surpreso por ela continuar ao lado dele mesmo assim. Quando ela vê o ursinho, elogia o Rudo por consertar aquela pelúcia. O cara entra em modo apaixonado e diz que não era pra vender, e sim pra dar pra ela. Mas bem na hora, a mãe da garota aparece e ele fica plantado ali sozinho. E como manda a regra, soldado abatido igual você deixando o like no vídeo. Chegando em casa, o amigo já tava zoando ele por não imaginar que era tão gado assim. O Rudo fica tenso e pergunta se ele tinha escutado tudo. E o cara não só escutou, como viu tudinho de camarote. Agora queria saber por que ele saiu pra catar lixo ontem à noite. Recto diz que ele não precisava se arriscar desse jeito. E como ele ainda era só um garoto, o Recto que devia correr atrás da grana. O protagonista diz que não se arriscava, afinal ninguém nunca tinha pego ele. E o Recto responde que mesmo sem laços de sangue, eles eram uma família. Rudo diz que sabia que o Recto cuidava dele desde bebê. Então, pra ele, buscar dinheiro era só uma forma de agradecer. O cara comenta que se ele fosse sincero desse jeito com a Shiva, com certeza ela ia se apaixonar. Mais uma vez, o Rudo fica todo sem graça. Quando o mestre percebe que ele tá ferido, pergunta se ele levou um tiro. Mesmo tentando disfarçar, Recto percebe e já aproveita pra trocar as ataduras. O mestre diz que não quer mais ver ele se arriscando por aí. Mas o garoto responde que aquele tiro nem se compara com os machucados que o pai causou nele. Quando alguém comete crimes pesados, é jogado no abismo como punição. E como o pai dele foi mandado pra lá, Recto se preocupava tanto com ele. Rudo conta que, antes mesmo de entender o mundo, suas mãos já eram todas escuras. As ofensas e olhares oprimiam tanto que sua cabeça foi destruída desde criança. Foi então que aquele homem bondoso apareceu e deu as luvas pra ele. E agora ele sente que precisa se esforçar ao máximo pra retribuir o que deve ao Recto. O cara ainda brinca dizendo que se ele não agir logo com a garota, outro vai chegar primeiro. E manda ele entregar a pelúcia logo cedo no dia seguinte. Enquanto esses conselhos rolavam lá dentro, alguém encapuzado escutava tudo do lado de fora. No dia seguinte, o mestre tentava ensinar ele a sorrir pra menina, mas o Rudo achava que era impossível, ainda mais com aquele olhar pesado. Depois de sair, diz que estava pronto pra ganhar o coração dela. Enquanto anda, comenta que aquele lugar tinha um tipo de abismo. Além de lixo, era onde jogavam as pessoas consideradas criminosas. A única coisa que sabia era que seu pai tinha sido engolido por aquela escuridão. Mas como só ouviu boatos, não fazia ideia do que acontecia lá embaixo. Do nada, a Shiva aparece dando bom dia, deixando ele todo sem jeito. Ela diz que aquele lugar era bem deprimente, e que parecia que o gueto foi construído ali só pra todo mundo ver o destino dos criminosos. Na real, ela achava horrível ver as pessoas sendo executadas daquele jeito. Então, já que não queria ver ele indo parar lá, era melhor ele parar com essa mania de catar lixo dos ricos. Rudo diz que o mestre já tinha falado isso pra ele, e ela comenta que, pelo visto, ele se importava bastante. Quando ele percebe que ela também demonstrava preocupação, ela fica corada dizendo que não era bem isso. O bobão fica tão nervoso que até tropeça e cai no chão. Mas dessa vez ele toma coragem e diz que pegou o ursinho pensando que ela ia gostar. Mesmo sabendo que veio do lixo, talvez o bichinho fosse mais feliz com ela do que largado por aí. Shiva pega a pelúcia e diz que ficou super feliz com o presente. E como o cara nunca tinha ido tão longe, já saiu correndo dizendo que precisava contar tudo pro mestre. Mas ao virar a esquina, dá de cara com os apóstolos, e a galera queria entender o que os riquinhos estavam fazendo por ali. O protagonista diz que era melhor ir escrever o relatório do que se gabar pro Recto. Só que ao abrir a porta, vê o cara de capuz cravando uma lâmina na barriga do mestre. Rudo fica furioso e parte pra cima, mas acaba apagando e acordando estirado no chão. O desgraçado ainda leva o diário do mestre e foge. Recto grita desesperado pra ele correr antes que algo pior aconteça. Depois de dizer que o mundo precisava mudar, os apóstolos aparecem atirando e mandam ele se entregar por assassinato. Rudo tenta explicar que não fez nada, mas, coberto de sangue, os guardas ignoram e tratam ele como um criminoso. Quando ele é nocauteado, os boatos já corriam dizendo que ele matou a única pessoa que cuidava dele. Shiva
Eva comenta que não acreditava que ele era um monstro. Os riquinhos dizem que além de roubar lixo, agora ele queria sujar a cidade com suas ações. Mesmo que a vítima fosse um lixo, um assassino não podia respirar nem mais um segundo naquele lugar. A multidão vibrava, gritando para jogarem ele no abismo logo. Um velho fala que toda imundície tem que ser engolida pelo buraco. Rudo implora para alguém ouvir ele, dizendo que não foi ele quem cometeu o crime. Ao ver Shiva, súplica para ela encontrar o culpado. Mas para piorar tudo, ela larga Pelúcia e diz que ele é mesmo filho de um assassino. A multidão não para de berrar para jogar ele no fundo do abismo. Rudo diz que o verdadeiro lixo são eles, por não terem nem vontade própria. Mesmo com olhos e ouvidos, eram cegos para a verdade. Quando olha para frente, vê o miserável que matou seu mestre. Mas já era tarde. Ele foi jogado para baixo sem chance de explicar nada. Consumido pelo ódio, promete que vai se vingar de toda aquela raça miserável. Depois de cair num lugar com uma animação absurda, ele desperta em cima de um monte de entulho se perguntando por que ainda estava vivo e que lugar fedorento era aquele. Enquanto um monstro de lixo surgia diante dele, Rudo lembra que os ricos diziam que o topo era um grande lixão. Lixo, pessoas, qualquer coisa descartável. Mas ali era o fundo, o lugar para onde tudo era jogado. E agora, pensando bem, ele sabe, aquele lugar era o verdadeiro inferno. Mano, que episódio foi esse de Gachakuta? O Rudo foi condenado por um crime que não cometeu e jogado no lixão podre. Perdeu tudo, foi traído, viu o mestre morrer na frente dele. E agora, caído no abismo, ele jurou se vingar de cada verme dessa cidade. Se você quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já comenta aí. Gachakuta episódio 2. Arrebenta no botão do like e se inscreve no canal pra gente bater 1000 inscritos até o fim do ano. Vamos com fé que eu acredito.